Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas. Nós vamos ler 4 textos para contextualizar esse tema, o tema desta noite, o poder da decisão. Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Lucas, no capítulo 5. A partir do versículo 5, Lucas 5, 5, nós vamos ler do 5 ao 11. Diga comigo, achei. Simão respondeu: Mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus então disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Você pode falar comigo? Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Agora vá para o Evangelho de João. Você está em Lucas, um pouquinho para frente, no último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 2. João 21, 2. Amém? Glória a Deus. E estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos. Versículo 3. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Versículo 3, repetindo com você: Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. E foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Mais um texto. Livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis. Vai lá para o Velho Testamento, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 19 a 21.
1 Reis 19, 19 a 21. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que eu fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne. E a deixou e a deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Amém? Mais um pouquinho, feche seus olhos. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá de paz, por esse tempo de harmonia, por esse tempo, Pai, de convicção do Teu Espírito. Tua presença nos dê a unção que precisamos nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Caso você vai anotar, o tema desta noite, o poder da decisão. O poder da decisão. Fala comigo, o poder da decisão. O poder da decisão. Amados, eu gostaria de começar pedindo a você que pense em algum momento da sua vida, talvez tenha sido hoje, que você teve dificuldade de decidir por algo. Eu, por exemplo, quando vou a uma loja para comprar um presente, eu não tenho muita dificuldade, porque se eu começar a olhar todos os modelos, eu já não consigo mais comprar, né? Mas com a minha esposa, por exemplo, já não é assim. Ela já leva para casa, ela já pede opinião do marido. Na casa de vocês também é assim, não? Amém? É. O homem normalmente é um pouco mais objetivo, né? A mulher, por ser mais sentimental, né? Por se envolver mais com o ambiente, né? Ainda mais quando vai comprar sapato, né? Queridos, existem pessoas que são convictas e conseguem tomar decisões com facilidade. Existem pessoas que são convictas daquilo que querem e que esta decisão que é tomada, ela vai gerar alguns frutos. É verdade também que muitas pessoas, eu já falei aqui há uns dias atrás, muitas pessoas tomam decisões precipitadas. Mas independente de qual foi a sua decisão, se ela é uma decisão com oração, com calma, ou ela é precipitada, toda decisão tem poder. Toda decisão gera uma consequência, mesmo nas coisas simples. Se você, por exemplo, chegar em casa e a sua esposa está fazendo um almoço, vou falar para os homens aqui, maridos, né?
O simples fato de você decidir elogiar aquele almoço, de você decidir elogiar aquele cheirinho, vai fazer a diferença no coração da sua esposa. Sabe aquele dia, Cléo, que você olhou para a Ângela, e eu sei que o Cléo faz muito isso, né, Ângela? A Ângela está fazendo assim, né? O Cléo olhou para a Ângela e disse: não sei porquê, mas você está mais linda hoje, né? Essa decisão de elogiar e não de criticar gera frutos. No casamento todos sabem quais são os frutos, né? Amém ou não? Amém? Certa vez nós tivemos uma palestra para casais, isso faz muitos anos, e o pastor que veio falar disse assim: olha, se você vai ao banco para sacar um dinheiro, você só consegue sacar se você um dia depositou. No casamento também é assim. Muitas vezes nós queremos sacar, nós queremos tirar, nós queremos ganhar no casamento coisas que nós não depositamos, coisas que nós não fizemos questão de acumular ao longo do tempo. Amados, falando em decisão, existem pessoas, e você vai lembrar de pessoas agora, e eu peço que você não olhe para o lado, tá? Você vai lembrar de pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de tomar uma decisão. Pessoas que literalmente precisam de um empurrão, né? É difícil ministrar com as pessoas todas de máscara, eu não consigo ver se vocês estão gostando, não estão gostando, né? Mas tem pessoas, amados, que só conseguem dar um passo se alguém for lá e dá um empurrãozinho, né? Isso é o que? Faz parte da personalidade, faz parte da forma de viver dessas pessoas. Mas o fato é que essa dificuldade, ou essa decisão muitas vezes afoita, ela tem poder. Toda decisão tem poder. E eu quero contar uma coisa aqui para você, se você ainda não sabe. Omitir-se de uma decisão também é uma decisão. Eu vou esperar, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu vou esperar mais um pouco, Você está se omitindo de tomar uma decisão, ou de escolher entre algo. E essa omissão também é uma decisão de esperar, uma decisão de não tomar uma decisão. Amados, vamos trazer para a realidade dos textos que nós lemos. Nós conhecemos aqui a história, muito conhecida pelas pessoas que têm um pouquinho de intimidade com a Bíblia, a história do chamado de um homem chamado Simão Pedro. Simão estava lá, pescou a noite inteira, tinha uns sócios lá na pescaria, né? Eu sonhei essa noite com pescaria, inclusive, né? Hoje de manhã compartilhei o meu sonho lá em casa, né? Normalmente é a Maju que sonha bastante, mas essa noite fui eu, e eu raramente lembro dos meus sonhos, mas essa noite eu tive um sonho tão real, tão vivo, e confirmou a palavra que estava no meu coração para falar sobre isso. Pedro estava lá pescando, e a noite inteira ele e os seus sócios pegaram nada. Fala comigo, pegar nada, né? Seu Pedro, o senhor já foi pescar um dia que não pegou nada? Já, né? Olha só, mas não naquele açude lá, né, que não pode, né? Não, lá não pode, né? Uma vez foi eu e o Xande lá, cadê o Xande? Né? Tá na salinha. Tinha mais uma galera lá, acho que o Ulisses estava também, e eu falei: seu Pedro, mas não dá para dar uma pescadinha? Não, aqui não pode, né? Mas eu já soube que o Lucas e o Kever de vez em quando, né? Olha o Kever lá, tá de máscara, mas tá rindo, né? De vez em quando engana o vô, né? Amados, Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada. Estava lá triste, lavando as redes, né? Aí vem um carpinteiro que não era pescador, fala assim: me empresta teu barquinho aí, eu preciso usar ele um pouquinho. Subiu no barco, começou a ensinar as pessoas. A hora que terminou de ensinar, ele desce do barco e fala para Pedro, que era pescador. O carpinteiro fala para o pescador: ô Pedrão, vai para um lugar onde as águas são mais profundas,
e lança as redes. Pedro diz: olha, eu já pesquei a noite inteira, estou cansado, estou lavando as redes. Eu fico às vezes imaginando que Pedro disse em outras palavras: Jesus, o senhor entende de carpintaria, sou eu que entendo de pescaria. Mas Pedro olha e diz: já que é o senhor que está falando, eu vou. Pedro diz: se eu não pegar nada, a culpa vai ser tua. Você entendeu as entrelinhas de Pedro aí? Já que é o senhor que está mandando, eu vou. Quero dar uma paradinha aqui e dizer para você: você pode colocar sim a responsabilidade nos ombros de Jesus, se foi Ele que mandou. Se Ele mandou, Ele vai cumprir. Pedro olhou para Jesus e fala: é o Senhor que está me mandando, então eu vou. Se Jesus mandar, vá. Outra vez que Jesus estava lá caminhando sobre as águas, o mesmo Pedro, alguns meses depois, falou: Senhor, eu quero ir ter com você, me manda também. E Jesus falou: venha. E Pedro caminhou sobre as águas. Se Jesus mandar, não tenha medo. Pedro então foi e jogou as redes, e os barcos se encheram de peixe. E eles, quando viram aquele milagre, quando olharam para as circunstâncias daquele milagre, disseram, principalmente Pedro, se joga aos pés do Senhor e diz: afasta-se de mim, não fique perto de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu não posso ficar perto de você, porque o Senhor é santo e eu sou pecador. E Jesus simplesmente diz: Pedro, não se preocupe, a partir de agora eu tenho um outro plano para você. A partir de agora eu estou te dando uma nova identidade. A partir de agora você não vai mais ser aquele, você vai ser um que vai me seguir. E diz o texto que Pedro fez o que com o barco? Arrastou. Fala comigo: arrastou. Guarde esta palavra. Ele arrastou. Seguiu Jesus. Passa um tempo, mais ou menos uns 3 anos. Jesus morre. Pedro nega Jesus. Eles estavam com medo de serem mortos como Jesus foi. Certo dia ali já na Galileia, onde Jesus falou que apareceria para eles, Pedro então, que tinha uma personalidade muito forte, mas um senso de liderança muito também desenvolvido, Pedro fala uma frase para os seus amigos, Luiz, e ele diz: eu vou pescar. E os seus amigos disseram: nós vamos também. Nós vamos com você. E eles foram. E novamente naquela noite não pegaram nada. Aparece Jesus na praia, eles identificam. E Jesus fala: joga do lado direito. E ali novamente diz o texto, no Evangelho de João, um evangelho ocular, um evangelho de narrativa de alguém que presenciou. João fala que ali foram pegos 153 grandes peixes. Ninguém contou aquilo para João, João viu. Por isso que o evangelho de João não é um evangelho sinóptico, não é um evangelho como Lucas, como Marcos, como Mateus. É por isso que o evangelho de João não tem parábola. João relata exatamente o que viu, o que presenciou. Aleluia. E ali Jesus tem uma conversa com Pedro e diz: Simão, você me ama? Eu te amo. O que você está fazendo aqui, Simão? Simão, você me ama? Eu te amo. Simão, o que você está fazendo aqui? Eu não te chamei para esse tipo de pescaria. Simão, você me ama? Eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. Aleluia. Certa vez tinha um cidadão lá, arando a terra. Quem aqui já arou com junta de boi?
Olha aí, ó, várias pessoas, né? Eu ontem mesmo estava vendo um vídeo sobre isso, né? Meu pai conta que lá em Santa Catarina, quando ele trabalhava com isso, trabalhava com junta de boi e arado, ele disse que o maior medo de quem estava lavrando em roça nova era uma raiz enroscar no arado e pá, na canela, né? Então quem já arou com junta de boi sabe que é um serviço sofrido, né? Tinha um cidadão lá arando com 12 juntas de boi. Fala comigo, 12. Ou seja, não era um pequeno sítio. E passa um profeta lá e joga a capa. Esse cara chamou Eliseu. E Eliseu olha para Elias e fala assim: eu posso beijar meu pai e minha mãe? Pode. Vai, mas você sabe o que eu fiz com você. Eliseu vai, se despede do pai e da mãe. Fala comigo, se despede. Queima os aparelhos, mata os bois, faz uma festa com o povo daquele lugar e segue Elias. Queridos, quando o povo de Deus sai do Egito, começam a surgir as dificuldades do deserto. Quando o povo de Deus é resgatado por Moisés, fruto de um clamor, a Bíblia diz que o povo clamava por liberdade, por libertação. E Deus levanta Moisés, discipula Moisés durante 40 anos no deserto. Aparece a Moisés e fala: Moisés, vai lá, tira o meu povo. Essa história vocês sabem. O fato é que quando o povo presencia o milagre, as pragas no Egito, o mar vermelho que se abre, a primeira dificuldade que surge, eles começam a lembrar da vida que tinham no Egito. A Bíblia diz que eles se lembraram até da cebola, do pepino. A Bíblia diz que eles se lembraram até que no Egito tinha cemitério. Reclamaram que não tinha comida, veio maná. Reclamaram que não tinha carne, só esse maná. Vem Deus e manda codorniz e fala que se encham de carne, que saia a carne até pelo nariz. Aleluia, Deus é bom. Amados, você consegue compreender que existem divergências na tomada de decisão entre Pedro e Eliseu? Quando Jesus fala: Pedro, a partir de agora você não vai mais precisar ficar aqui. Você não vai mais precisar dessa empresa de pesca. A Bíblia diz que ele arrastou o barco para a praia. Arrastou. Mas quando Elias passa e joga a capa, a Bíblia diz que Eliseu foi lá, se despediu do pai e da mãe e queimou os aparelhos. Matou os bois. Não tinha boi no potreiro mais. Não tinha mais arado. Não tinha mais equipamento. E foi embora. Inclusive, quero só abrir um parênteses aqui. Diz o texto, em 1 Reis, um pouquinho mais para frente, que muitas vezes Elias falou para Eliseu: Eliseu, fica aqui que eu vou mais para frente. Eliseu não ficava. Eliseu ia atrás de Elias. E Elias ia até um lugar, até uma cidade, até uma caverna, até um lugar, e falava: Eliseu, agora tu me espera aqui. Não, eu não vou esperar. Eu vou contigo. Eu acho que Eliseu tinha um espírito de alemão, né? Alemão. Não que eu seja teimoso, né? Mas tem alguns alemães, são Pisser. Yeah. O Leandro fez assim, né? Amados, eu quero refletir com vocês nesta noite sobre o poder da decisão, o poder da tomada de decisão na nossa vida. E eu quero dar a você uma receita com 3 ingredientes que você pode usar na sua vida de cristão,
na sua vida de cidadão, na sua vida de pai, na sua vida de mãe, de esposa, de esposo, de alguém que precisa agir diante daquilo que Deus quer. Essa receita, amados, ela envolve 3 ingredientes. E o primeiro ingrediente se chama atitude. Fala comigo, atitude. Olha só, eu quero aqui frisar que Eliseu, ele matou os bois e queimou os aparelhos. Eliseu não guardou nada. A atitude de Eliseu diante do chamado, a atitude de Eliseu diante daquilo que aconteceu com ele, fez a diferença no ministério dele. A atitude, ela está presente em pessoas que não são procrastinadores. Essa palavrinha estranha, ela é um adjetivo, ela é uma qualidade de pessoa que vai deixando para depois. Vai deixando para depois. Eu vou deixando. Não, amanhã eu resolvo isso. Não vai levantar a mão dizendo que tem na tua casa alguém assim. Ô meu amor, essa torneira está pingando. Você podia arrumar essa torneira? Amanhã eu vejo. Amanhã eu vejo. Sabe aquela lâmpada que queimou? Amanhã eu vejo, amanhã eu vejo. Oh meu amor, seguinte, você poderia cortar o seu cabelo, dar uma ajeitadinha ali no seu visual. Pois é, eu estou vendo aí, a hora que passar essa pandemia, a hora que passar a pandemia, eu vou, né? Amados, pessoas que procrastinam, são pessoas que aguardam uma decisão do outro, para que daí ele vá atrás. São pessoas que não têm um sentimento de responsabilidade própria, diante daquilo que Deus está insistentemente falando, sobre o que se deve fazer. Pais sem atitude, de pai, de chefe de família, geram filhos sem atitude. Antigamente usava muito uma palavra, acho que hoje em dia não se usa mais, a palavra moloide. Moloide, né? Uma pessoa sem atitude é uma pessoa moloide. Eu vou ver. Pastor, mas tem pessoas cuja personalidade é assim. Claro, eu compreendo, respeito. Mas por mais difícil em termos de atitude que a sua personalidade for, você precisa compreender que existem áreas da sua vida que podem ser tratadas, que existem áreas da sua vida que precisam ser renovadas. Amados, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e recebemos o Espírito, esse Espírito que vem morar no nosso coração, não vai mudar o nosso temperamento, a nossa personalidade. Ele vai nos convencer daquilo que nós precisamos fazer. Mas Ele não vai fazer por nós. Ele não vai. Nós muitas vezes achamos que a conversão, que o fato de agora estarmos salvos, vai fazer com que tudo na nossa vida venha para o lugar. Não, amados. O que vai vir para o lugar são as características, as circunstâncias que nos cercam. Acontecimentos ao longo da nossa vida vão mudando, mas eu preciso colocar a cabecinha para fora e entender o que está acontecendo e a partir daí tomar uma decisão. Isso é atitude. Você sabe, e aí com todo respeito, eu vou falar isso. Você sabe hoje por que as mulheres estão em ascensão no mercado de trabalho, em ascensão nos níveis educacionais? Eu não estou aqui dizendo que mulher tem que ganhar menos do que homem, não é nada disso. Mas eu estou dizendo que a Bíblia fala. O padrão bíblico mostra que dentro de uma casa existe alguém que é ponto de referência. E o ponto de referência dentro de uma casa não é a esposa, é o esposo, é o marido. Mas quando o marido é moloide,
O que gera? A necessidade de alguém tomar decisões por ele. Procrastinador. Existe uma circunstância que se forma no lar, e as mulheres, elas dizem assim: peraí, mas se eu não me atracar, se eu não abraçar, se eu não fizer o papel que é dele, toda a nossa casa vai perecer. E aí as mulheres então deixam o mercado de trabalho, deixam o lar e mergulham no mercado de trabalho, e aí começa a haver o quê? Um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio familiar. Volto a dizer, não estou eu aqui dizendo que mulher não pode exercer papel profissional, muito pelo contrário. Eu acho que as mulheres precisam ter liberdade. Mas se no mundo os maridos, os pais tivessem atitudes conforme se prevê nas escrituras, as coisas não estariam como estão. Amado, quando nós ignoramos responsabilidades no mundo em que estamos inseridos, nós vamos criando uma identidade. As atitudes, as minhas atitudes, elas falam muito sobre mim. Muito. Comece a observar. Comece a observar quais são as suas atitudes. Não pense que as atitudes, elas são apenas grandes. Comece a observar se você toma uma atitude mais frequente de elogiar ou de reclamar. Comece a observar se você toma uma atitude mais frequente de celebrar as vitórias ou chorar as derrotas. Comece a observar se você toma atitudes mais frequentes que vão fazer você crescer espiritualmente, emocionalmente, ou você tem tomado atitudes que estão colocando você cada vez mais para baixo. Escolha atitudes que condizem com a palavra. Só para encerrar essa parte, a atitude de Pedro arrastou. A atitude de Eliseu queimou os arados e matou os bois. Às vezes, a gente fica que nem aquela pessoa que quer parar de fumar, e ela fala assim: eu não vou mais fumar, não vou mais beber. E ao invés dela pegar a garrafa de pinga e jogar fora e sumir com aquilo, ela deixa lá na geladeira. E daí alguém fala: escuta, você não vai parar de beber? Pois é, eu deixei aí, porque vai que dá dor de dente. É podre essa, né? Eu deixei aí essa carteira de cigarro porque tem um parente meu lá que fuma. Ou então a pessoa que quer parar de fumar: não, mas eu paguei, não sei lá quanto custa uma carteira de cigarro, eu paguei tanto nessa carteira de cigarro, eu vou deixar aí de lembrança. É tonto, vai ver onde é que tu vai parar. Joga fora. Joga fora. Se tem alguém lá na sua rede social que gera desejo em você, que não deveria gerar, exclui. Exclui. Se você segue alguém, ou alguém segue você, ou tem alguém lá no teu WhatsApp, na tua rede social, você tem uma foto guardada, tem lá um link que você aprecia, mas você sabe que isso gera mal em você, que isso gera pecado na tua vida, que isso lembra você do Egito. Apaga. Queima. Talvez Eliseu queimou os arados e matou os bois, porque talvez ele, no andar da carruagem, poderia lembrar do trabalho que ele tinha, da vida em casa que ele tinha, da proximidade com os pais. Ele não tinha mais como voltar. Mas Pedro, ao invés de afundar o barco, ele arrastou o barco. Eu não estou dizendo que o barco que Pedro usa
Em João 21 era o mesmo barco do chamado, não é isso. Mas profeticamente há um ensinamento aqui. Se você foi chamado para uma nova vida, afunde, queime o seu barco, queime as parelhas de boi, mate os bois da velha vida. Não deixe na sua gaveta coisas que vão criar inseto, barata, sujeira. Elimine, jogue fora. Você está me entendendo? Amém? Você toma posse disso? Amém. Eu às vezes chego em casa, não vou pagar conta e tal, e deixo lá, mostro para Sheila já aconteceu tantas vezes isso. Outro dia eu cheguei em casa, tinha ido pagar a conta na farmácia. Nos dias ali que a Maju teve que fazer uma cirurgia, e a conta... E eu cheguei em casa com as notinhas. Falei, ó amor, ó, o que deu lá na farmácia? Ah, tá. E deixei ali em cima. Ela olhou para mim e falou, joga fora isso. Joga fora. Eu entendi aquilo no meu coração. Se eu tivesse deixado ali no balcão, onde a gente deixa as notinhas, eu ia passar por ali várias vezes e eu ia ver aquilo. Eu ia lembrar de quanto que eu gastei na farmácia. Eu não precisava mais lembrar daquilo. Deus tinha dado graça de eu ir lá conseguir pagar. Pronto. A Maju está bem. Pronto. É isso que eu tenho que celebrar. Eu não tenho que ficar olhando para as notinhas que eu paguei. Eu tenho que olhar para a saúde que eu ganhei. Amém? Não fique lastimando. Tenha atitude de eliminar da sua vida aquilo que gera você. Jeremias fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E por isso, jogue fora. Tenha atitude de afundar, de queimar, de matar aquilo que atrapalha você. Poderíamos falar tanto sobre isso, mas eu preciso dar para você o segundo ingrediente. O segundo ingrediente chama-se coragem. Fala comigo. Coragem. Olha só, glória a Deus. Amados, eu fui fazer uma pesquisa sobre a etimologia da palavra, o significado da palavra coragem. A palavra coragem significa moral forte perante o perigo. Moral forte perante o perigo e aos riscos. Bravura e intrepidez. Firmeza de espírito para enfrentar situações emocionais ou moralmente difíceis. Aleluia. É fácil? Não. Não. Nós precisamos compreender que coragem para algumas coisas do dia a dia são diferentes, ou é diferente de coragem para as coisas que Deus nos chama para fazer. Por exemplo, eu, num parque de diversões, o máximo, mas o máximo, é roda gigante. Mas no máximo, e olha, se for muito alta ainda, eu não vou. É carrinho de choque e só. Né? Mas lá em casa tem umas doidas lá que vão em tudo, né? Mas eu uso sempre aquilo que está lá em Mateus 4. Jesus olha para o diabo e fala assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Estou fora, né? Deixa eu aqui no lugarzinho mais baixo, né? Amados, isso não significa que eu não tenho coragem para tomar decisões naquilo que eu preciso tomar. Essa semana mesmo eu ouvi uma palavra de uns irmãos aqui da igreja que ouviram de alguém dizendo assim, esse pastor é corajoso de abrir um ministério novo. E eu confesso para vocês que eu não tive que pensar muito, porque se eu tivesse pensado muito, talvez eu não teria feito. Amados, Paulo fala a Timóteo, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você pode repetir comigo? Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder,
de amor e de equilíbrio. Amados, se Deus não nos deu espírito de covardia, e nós muitas vezes nos sentimos, com todo respeito que eu vou falar isso, não você, mas às vezes nós nos sentimos covardes. Às vezes diante de decisões que eu preciso tomar, diante de atitudes que eu preciso tomar, eu falo, eu não consigo. E eu tinha um desenho animado que o personagem começava a tremer quando viu o fantasma. Scooby-Doo, né? O Scooby-Doo estava lá caçando fantasma, e a hora que aparecia o fantasma, e o Salsicha começava a tremer. Hoje os exemplos estão horríveis. Horríveis. Né? Aí aparece uma decisão na minha vida, eu preciso tomar a decisão, e vamos lá, coragem, né? Espírito de Caleb, pois em Caleb diz a palavra em Números 13, há no meu servo Caleb um outro espírito. Amados, quando Caleb volta de espiar a terra, o que ele viu lá? Ele viu o gigante, ele viu os filhos de Anak, ele viu. E por ter visto os filhos de Anak, ele sabia que eles eram gigantes. Mas ele ouviu uma promessa. Fala comigo, ele ouviu uma promessa. Esta promessa dizia que o Senhor era com eles. Deus faz uma promessa para Caleb. E diz assim, não só para Caleb, faz uma promessa diante do povo. Esses aí, ó, que são frouxos, que estão incitando o povo a não acreditar na minha promessa, esses aí que não estão tendo coragem, eles vão morrer todos nesse deserto. Não vai sobrar nenhum. Mas ele diz, mas no meu servo Caleb há outro espírito. Amados, eu vou voltar a falar de família. Um marido sem coragem, um marido que não toma posse desse espírito que Deus nos dá, é um marido que vai gerar filhos com dificuldade na vida. Uma esposa sem coragem, eu já ouvi relatos muitas vezes de esposas que disseram assim, meu marido quer que eu engravide, mas eu não tenho coragem de engravidar não. Muitos casais optam por não terem filhos, por não terem coragem. E aí existe um plano de Deus para a sua casa, existe um plano de Deus para a sua família, mas não há coragem para entrar nessa promessa, para assumir o plano, para tomar posse disso. Queridos, Eliseu teve coragem de queimar o arado e matar os bois, diante da promessa que recebeu. E eu quero ensinar para você o terceiro ingrediente, que tem muito a ver com coragem, que é a fé. Sem coragem não pode existir fé. Vem alguém aí e fala para você assim, você acredita em Jesus? Aham. Mas você acredita que quando você morrer, você vai ser levado para um lugar cuja marca da promessa está em você, e esse lugar vai garantir a você que no dia da volta de Jesus você esteja com Jesus? Aham. Você acredita que em você mora o próprio Deus em espírito? Sim. Você acredita que aqueles que não tomam posse da palavra e não aceitam Jesus como Senhor e Salvador são condenados ao inferno? Sim. Bom, aí eu vou fazer uma outra pergunta. Você tem certeza disso? Não. Porque a certeza, a convicção, ela não combina com fé. Porque fé é a certeza de fatos que não se veem.
E a convicção daquilo que eu espero, mesmo sem estar enxergando. Queridos, coragem tem a ver com fé. Certeza tem a ver com coisa física, ciência. Pessoas céticas. Pessoas com o espírito de Tomé, que falam: se eu não ver o buraco dos pregos, se eu não ver o buraco da lança, eu não acredito. Por isso, queridos, que o efeito de uma vida de coragem é uma fé valorosa. Se eu não tenho fé, significa que a coragem que eu digo que tenho é amparada no meu braço. Mas se eu tenho fé, significa que a coragem que está no meu coração, ela não se estriba no meu próprio entendimento, mas ela se estriba, ela se apoia na confiança no Senhor. Você está entendendo? Fé não existe sem coragem. O escritor aos Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia não tem contradição, queridos. Se Paulo diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor e poder. Se Deus não nos deu o espírito de covardia, significa que esse espírito, que não é de covardia, mas é de coragem, vai gerar em nós fé. Amados, a nossa coragem, enquanto cristãos, precisa estar amparada na fé. Se você não é cristão, se você não acredita em Jesus, você pode ser um homem ou uma mulher corajosa. Pode. Porque a coragem mora na alma. A fé reside no espírito. Coragem tem a ver com quem eu sou, com a minha identidade, com as minhas atitudes, com a minha forma de falar. Coragem tem a ver com aquilo que as pessoas olham e enxergam em mim. Isso é alma. E a alma alimenta o quê? A alma alimenta a carne. Significa, amados, que quando eu sou corajoso e não tenho fé, eu confio naquilo que eu vejo, eu confio naquilo que me provaram só. Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem que na Estação Espacial Internacional houve um problema de vazamento de oxigênio e alguns astronautas tiveram que se acomodar num depósito. E lá tem a foto, não me lembro que site que eu vi, até mostrei para Sheila. Lá tem a foto do astronauta encolhidinho num depósito a milhares e milhares e milhares de quilômetros da Terra. E ele mostra algumas fotos que ele da visão que ele tem lá de cima. E ali Deus começou a falar comigo: olha, esse homem, esse astronauta, para estar onde está, ele tem muita coragem. Mas esta coragem, ela vai ter frutos no reino espiritual, se ele olhar lá de cima e compreender que tudo aquilo quem fez foi o Senhor. Há uma grande diferença entre a coragem que vem da minha alma e a coragem que vem do meu espírito. Você pode ficar em pé? Eu quero dar oportunidade, inclusive, nesta noite, para você pensar naquilo que nós falamos. Nós não vamos desligar as luzes, nós não vamos colocar a letra da música aqui, nós não vamos fazer nada daquilo que fizemos no início. Nós vamos simplesmente fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para você. Desses 3 ingredientes, tem algum que está faltando na sua vida? Atitude, coragem e fé. Tem algum que está debilitado? Eu me lembro que antigamente meu pai, ele teve
Fusca, Brasília. Eu aprendi a dirigir com esses carros. E muitas vezes o Fusca, Brasília, tem um problema de esquentar o platinado, de não dar contato no platinado, esquentar a bobina, sair do ponto, né? E aí quando saía do ponto, a gente acelerava e só fazia barulho, mas não andava. Gastava gasolina, mas não andava. Assim pode estar a minha vida. Eu posso estar fora do ponto. Eu posso ser essa pessoa que Paulo fala a Timóteo: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Minha vida pode estar desequilibrada. Minha vida pode ser que nem aquele carro velho, consumindo um monte de combustível, mas chega no final, você entende que você poderia ter gasto bem menos energia se houvesse equilíbrio entre atitude, coragem e fé. Eu quero orar com